buenas. Pues hoy entonces estamos en nuestra segunda clase de español. Todavía seguimos con el tema Olá. Então nós ainda continuamos no tema de apresentações e de saudações, tudo bem? Bueno, la clase pasada aprendimos entonces a decir y preguntar el nombre, preguntar también y decir la origen, la nacionalidad, dónde vivimos y preguntar dónde vive otra persona, ¿verdad? Bueno, pues entonces hoy seguimos con una otra parte de las presentaciones que son las profesiones, ¿vale? De una manera bastante sencilla, de uma maneira mais simples, porque na segunda unidade nós vamos trabalhar um pouco mais ainda as profissões, tudo bem? Mas nós vamos colocar aqui como é que a gente pergunta, o que que alguém faz, como é que nós falamos da nossa profissão. Bom, então vamos começar com um diálogo, tá? Um diálogo entre Juan e Marie, tá? Marie não é espanhol, tá? O nome, né? Seria Maria em espanhol. Mas vamos lá, eu vou ler para vocês, prestem atenção. Ojo, atención. Marie, ¿tú qué haces? ¿Estudias o trabajas? Trabajo en un banco francés, soy cajera. Pues yo soy abogado, trabajo en una oficina. Sí, qué bien. ¿Tranquilo? Entonces dos personas hablando sobre lo que hacen. Bueno, entonces este diálogo nos muestra cómo preguntar la profesión. Então, para perguntar a profissão de alguém, ele perguntou, ¿tú qué haces? Não era? Então, ¿qué haces? Repitam comigo. ¿Qué haces? Muy bien, perfecto. También hay una otra manera de preguntar esta misma cosa. ¿Qué es? Repetid. ¿A qué te dedicas? Muito bem, perfeito. Bueno, então aqui as duas formas de perguntar. Quando você pergunta que haces, claro que vai depender sempre do contexto. É claro que pode ser, o que você está fazendo? Que haces? Que haces aí? Tá? Mas, pelo contexto, vai se entender que você está perguntando sobre a profissão. Tudo bem? E para responder, para contestar, vamos a decir soy y la profesión. Repetir, soy. Muito bem, então, soy professora de espanhol, sou historiadora. Tudo bem? Tranquilo? Então, aqui, bom, vocês vão poder perguntar de duas formas e responder como em português com o verbo ser, né? Podemos seguir? Vamos a seguir? También es importante decir dónde trabajamos, ¿no? Saber decir dónde trabajamos. Decir el lugar de trabajo. Então, aqui, repitam comigo. ¿Trabajo en él o trabajo en la? Perfecto. ¿Trabajo en un o trabajo en una? Vocês viram que quando eu falei aqui, eu falei en él, como se fosse uma palavrinha só, tá? En él. En la fica separado, né? E en un, porque também eu tenho consoante e vogal, vou unir o som. En un, tá? Bom, qual é a diferença de dizer, eu trabalho no ou eu trabalho em um? Quando eu uso el e lá, eu tô usando de uma forma mais determinada, mais específica, tá? Então, eu vou dizer, por exemplo, en el, quando eu for falar o nome da minha empresa, se for um nome masculino, se for um nome feminino, en la, e o nome da empresa. Ou também, quando nós estamos conversando e a pessoa já sabe que é aquele lugar específico. Então, se eu digo assim para alguém, trabalho en la escuela, quer dizer que eu trabalho na escola, naquela específica que você sabe que nós estamos conversando sobre, tá? Então, quer dizer que é algo já conhecido nesse contexto, nesse diálogo, ou que eu vou colocar o nome. Se eu disser assim, trabalho en una escuela, quer dizer que eu trabalho em uma escola, mas eu não disse qual, pode ser qualquer uma. Vocês não vão saber qual é. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre usar en el e entre usar en un. Tudo bem? Vale? Pues, entonces, tranquilo, vamos a seguir. Aquí tenemos el vocabulario de algunas profesiones básicas
Quiero que vosotros digáis cada palabra después de mí, tranquilo? Para ver a pronunciação. Então, algumas são muito parecidas, as que não são muito parecidas eu vou falar para vocês e aí eu falo a tradução. Vocês podem pausar, anotar, tudo bem? Então vamos lá. Repitam comigo. Estudiante. Bien. Periodista. Perfeito. Periodista é o jornalista, ok? Apuntem, tomem nota. Depois, professor. Vale. Com S só mesmo, tá? Em espanhol não há doble S, não tem dois S. Então, professor com S só. Abogado. Bien, que é o advogado, né? Locutor. Perfeito, de rádio, não? Como em português. Depois, guia turístico. Tranquilo, ¿eh? Pintor. Muy bien. Después, cajero. Tranquilo. Cajero o cajera es quien trabaja en un caixa, tá? Então, aqui é um caixa. Caixa do mercado, caixa do banco. Então, soy cajero en un banco, soy cajero en un mercado. Tudo bem? Então, o objeto mesmo é caja, mas para falar da profissão é carreiro. Seguimos. Médico. Muito bem. Apesar de ter acento aqui, esse som é mais fechado. É como se ele fosse o nosso acento circunflexo, tá? Então, aí, médico. Depois, camareiro. Muito bem. Camareiro é o garçom, a garçonete, camareira. Tudo bem? Seguimos. Carniceiro. Perfeito. Carniceiro de carne. Então é o açougueiro, tá? Carpinteiro. Muito bem. Parecido ao português, mas em português nós temos aquele i, em espanhol não tem, tá? Então, carpinteiro. Depois, contador. Muito bem. E fontaneiro. Tranquilo? Fontaneiro é o encanador. Tudo bem? Podemos seguir com mais vocabulário, então. Repetir. Dentista. Enfermeiro. Panadero. Muito bem. Panadero que hace pan. Então, que trabalha na panaderia é o padeiro, tá? Depois, policia. Muito bem, tá vendo esse acento aqui? Então, policia, tá? Nós podemos dizer também agente de policia. Mas não precisa, tá? O policial, eu posso chamá-lo de agente de policia ou só policia. Ou a policial também, né? Depois, piloto. Perfeito, como em português, piloto de Fórmula 1 ou de avião. Depois, zapateiro. Então, sapateiro, né? Cozinheiro. Muito bem. Bombeiro. Tranquilo. Arquitecto. Então, arquiteto tem esse C, é importante falar, tá? Arquitecto. Perfeito, muito bem. Aqui, como em português, taxista. Perfeito. Peluquero. Peluquero de pelo, ¿vale? Entonces aquí, cabeleireiro. Después, bailarín. Que é o bailarino, não é? Basureiro. Perfeito. Basureiro de basura, que é lixo. Então, aqui é o lixeiro, tá? Después, fotógrafo. Perfecto, chicos y chicas, muy bien. Entonces, además de estas profesiones, también vamos a ver algunos lugares de trabajo, ¿vale? Porque habíamos visto cómo hablar donde trabajamos. Entonces, aquí también un vocabulario. Repetid conmigo, por favor. Escuela. Muito bem, escola, não é? Periódico.
Perfeito. Se periodista é o jornalista, então periódico é o jornal. Oficina. Muy bien. Aquí mucha atención. La palabra oficina en español é escritório. Eu vou até escrever aqui. Pausem o vídeo aí, escrevam, tá? Escritório. Então, aqui temos um falso amigo, como se diz em espanhol. Um falso cognato, é uma palavra que em português é uma coisa, em espanhol é outra completamente diferente. Então, oficina em espanhol é escritório em português, tá? Então, vamos lá. Radio. Perfecto, el locutor trabaja en la radio, ¿no? Agencia de viajes. Perfecto, ¿eh? Y aquí también, atención, repetir, taller. Perfecto, ahora sí, taller em espanhol é a oficina em português, tá? Lembrem-se, quando eu escrevo entre aspas, é porque eu escrevi em português, tudo está em espanhol, escrevo em outra língua, entre aspas, tá? Então, taller é a oficina em português. Então, el mecánico trabaja en el taller. La secretaria trabaja en la oficina. ¿Bien? Después, hospital. Perfecto, ¿eh? Banco. Restaurante. Bien. Carnicería. De carnicero, ¿no? Então, aqui o açougue. Carpintería. Muy bien. Panadería. Perfeito, aqui é a padaria, né? Comissaria. Comissaria é onde trabalha o policia, a delegacia, tá? Então, delegacia aqui, comissaria. Depois, teatro. Perfeito, muy bien. ¿Vale? Vamos a seguir entonces. Aquí vimos entonces algunas cosas ya en nuestras clases. Presentarnos. Hola, me llamo Juan. Decir de dónde somos, soy peruano. Onde moramos, pero vivo em Ciudad de México. E agora também a dizer o nosso trabalho e onde trabalhamos. Soy médico y trabajo en un hospital. Bien, eso. Entonces aquí otra presentación de otra forma. Buenas tardes, me llamo Pilar y soy española. Vivo y trabajo en Sevilla. Soy abogada en una oficina. Então, trabalhar, trabajar, trabajo, ¿verdad? Tranquilo, vamos a seguir. Bueno, aquí con las profesiones hemos visto que yo siempre ponía una barra y una A, algunas no tenían nada, ¿no? Então, nós vamos trabalhar com feminino e masculino de nomes e adjetivos. Então, de nomes e de características, tá? Então, feminino e masculino para essas palavras. Como é que vai ser? Bastante parecido ao português, então não tem muito problema, tá? Masculino, então, a palavra de referência. Se nós temos uma palavra que acaba em O, nós vamos trocar por A. Tudo bem? Então, também parecido ao português. Por exemplo, él es abogado. Ella es abogada. Tranquilo, ¿verdad? Bueno, si la palabra masculina termina em consonante, em consoante, como em português nós temos as vogais, as vocales, A, E, I, O, U, e as demás são consonantes, são as consoantes. Então, se ela termina em consonante, como professor, que termina em R, eu vou añadir, eu vou adicionar o A. Professor, ele é professor, ella é professora. Bien? Hasta aquí, parecido, ¿verdad? Bueno, después seguimos. Hay palabras, como em português, que feminino e masculino elas são iguais. Que palavras são essas? São as palavras que já no masculino terminam em A. Tá? Então, vou dar um exemplo em português. Jornalista. O jornalista ou a jornalista. O que me diz se é feminino ou masculino é o que vem antes. Não é? O ou o a. Um ou uma. Tudo bem? Então, em espanhol, da mesma forma. Periodista. Ele é periodista, ella é periodista também. Tranquilo?
Bom, depois aqui, estudiante. Tranquilo? Palavras que acabam em E. Então, são palavras que também serão iguais. Estudiante, estudiante. Ele e ella. Tranquilo? Tem uma palavra que ela é uma exceção, que eu posso colocá-la no feminino, se quiser, tá? Então, por exemplo, você tem a presidente de uma empresa ou a presidenta de uma empresa. Não é errado colocar no feminino, porque é um cargo alto, então já há muito tempo permite-se que se coloque no feminino. Claro, isso vai depender de como a pessoa prefere ser chamada. Se ela prefere presidenta, vocês podem falar presidenta em espanhol. Tudo bem? Então, a presidenta de la empresa, tudo bem? Então, vamos lá. Também palavras que acabam em I acentuado. Que palavras terminam em I acentuado? No geral, são nacionalidades de alguns países muçulmanos, tá bom? Então, aqui nós temos, por exemplo, marroquí. Marroquí, claro, uma pessoa que é de Marruecos. Tá bem? Paquistaní, iraní, tá? Essas nacionalidades de países muçulmanos, tá? Elas geralmente acabam com esse i acentuado. Então, também fica igual no masculino y no femenino. Un chico es marroquí y una chica es marroquí también. ¿Tranquilo? Bueno, pues entonces en esta clase hoy hemos aprendido a hablar un poco sobre las profesiones, hemos visto algunas de ellas y también el lugar donde se trabaja. ¿Tranquilo? Bueno, espero que hayáis aprendido bastante, podéis tomar notas siempre pausando el video y entonces seguimos la clase que viene. Hasta luego.